Olá, senhoras e senhores, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Trilha. O nosso não, o dele e o seu, A Trilha, onde nós conversamos sobre os caminhos que Jesus, que o maior da humanidade, deixou para nós aqui. Estou aqui hoje, até deixo um recado, acabamos de orar pelo nosso amigo Otávio, que não está aqui conosco hoje, ele está em uma situação de saúde, né? Está se recuperando, então oramos por ele. Pedimos vocês também que mandem uma energia para o nosso irmão e amigo estar aqui novamente conosco. Não está nada preocupante, mas a gente sabe que saúde sempre é algo importante. A gente está orando por ele, pedindo para ele estar aqui. Então estou aqui hoje com o meu grande amigo José Vicente, participante aqui, e com o Rafael. E aí, antes de eu puxar aqui com o pessoal, quero introduzir para vocês o tema de hoje, mas lembrando vocês de qual que é o nosso esforço aqui, qual que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é conversar e falar de todos os ensinamentos que a gente vê que Jesus, nós aqui somos cristãos, que Jesus deixou para nós, para a gente seguir o caminho dele. E hoje a gente vai falar de um tema bem importante e interessante, né, pessoal? Eu falo que tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que, se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, ou então simplesmente parar e olhar para alguns tipos de atitude, comportamentos que nós fazemos, vemos ou até escutamos, nós vamos perceber que não estão de acordo com o caminho que Jesus apontou e direcionou para nós. Então, hoje, eu falei que o tema, até brinquei, que o nosso tema de hoje é para desnormalizar alguns tipos de atitudes que acontecem no ambiente pessoal, mas também no ambiente profissional. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, contar algumas histórias, né, pessoal, de algumas situações que a gente escutou ou viveu e trazer uma visão um pouco mais dentro do caminho que Jesus deixou para nós. Então, eu passo aqui a palavra para o meu amigo José Vicente para dar um oi para vocês e começar a falar um pouquinho, né, Zé? Vamos começar a falar um pouquinho já desse? Já Depois podemos passar. começar, então. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui mais uma vez na presença do Renan, meu grande amigo, do Rafa, meu grande amigo. Quero mandar um lembrete saudoso pro Otávio também, que além de meu grande amigo é meu sócio em outras operações. Faz falta não ter ele no dia a dia ali, Verdade, porque verdade. é uma pessoa que dá para saber quando ele chega, né? Conhecido como grilo falante, então faz bastante falta. E aproveitando o gancho, né? A ideia de hoje é realmente trazer situações que fujam do convencional e que a gente consiga identificar. Será que isso aqui é o normal? Uhum. Existe um novo normal? Como que Jesus agiria nessas determinadas situações? E eu pensei numa situação legal pra gente usar de debate para começar aqui, que é a seguinte, Rafa. Pensa numa startup que está começando a desenvolver um aplicativo, uma tecnologia nova que vai mudar e ajudar milhares e milhares de pessoas. Tudo começa com um simples pensamento, com uma ideia. E aí dois amigos se juntam, começam a traçar ali um plano de negócios, montam uma versão base do aplicativo, que a gente chama de MVP, né, mínimo produto viável, e começam as primeiras vendas. E aí eles constituem uma equipe bacana, rapidamente a empresa vai crescendo, traz os seus primeiros investimentos, quando de repente o time de tecnologia está com um desafio grande. E ali, para o líder de tecnologia, ele só pensa em resultado. Ele é aquele tipo de pessoa que acredita que o diamante se forja no fogo. Então, ele fala para a equipe trabalhar além da hora, para todo mundo dar o seu máximo. Não tem descanso, não tem feriado, não tem tempo com a família. Meu irmão, você tem que entregar a qualquer custo. Isso vai gerando exaustão. Visivelmente, o setor de tecnologia daquela startup vai ficando defasado, as pessoas vão perdendo rendimento. E aí, no meio do caminho, um dos liderados dele comete um erro grave, que atrasa a entrega de um projeto em meses. Isso gera um prejuízo de alguns milhões de reais para a startup. A primeira pergunta que eu faço para vocês: qual seria a postura desse líder, tendo por base que ele é um líder que acredita que fogo é o que molda? Provavelmente ele demitiria a equipe toda, certo? Algumas cabeças iriam rolar. Algumas cabeças iriam rolar. E ele iria não só não assumir a responsabilidade para si, como culpar o time. Com certeza. Em contrapartida, a CEO dessa startup, uma mulher que cresceu ali sendo desafiada por todos, muitas pessoas dizendo para ela a vida toda que ela não era capaz de ser uma grande empreendedora, uma grande empresária, ela olhou para aquilo com muita parcimônia. E ela falou assim: se existe algum desajuste no time de tecnologia, o certo a se fazer é unificar toda a equipe dos outros setores para a gente ajudar a tecnologia a funcionar. E ela convocou uma reunião geral, fez com que os seus liderados ali chegassem num consenso, perguntou pro líder de tecnologia se era possível, ele torceu o nariz, não queria que os outros metessem o B dele no negócio dele, né, no departamento dele, e falou, mas tudo bem, se isso for me ajudar a atingir as minhas metas, eu tô dentro. E aí, a empresa aplicou essa estratégia. E a empresa voltou a funcionar, voltou a entrar nos eixos, Rafa.
Imagine vocês se o líder de tecnologia fosse o único responsável por tomar a decisão naquele erro grave, naquele momento crasso. Qual seria o destino dessa startup? E aí, trazendo para a realidade de hoje, né? O que Jesus nos fala? Se a gente quiser se destacar entre os outros, nós precisamos ser servos. E foi esse o papel que essa líder de startup se colocou, que essa CEO se colocou. Ela entendeu que se eu for rolar cabeças aqui, eu não vou tirar minha startup do lugar. A empresa vai continuar estagnada, os resultados não virão. Em contrapartida, o líder de tecnologia estava pensando qual cabeça ele ia cortar. Qual Uhum. seria a decapitação necessária ali para o Quem que time ele ia funcionar. punir pela atitude, né? Você sabe que eu me lembrei, Zé, de um exemplo, cara. A gente vê muito isso no futebol, cara. Porque, assim, o time pode estar indo bem, né? Tá dando certo. Inclusive, a gente tá tendo um Mundial de Clubes aí, muita gente deve estar assistindo. Eu assisti alguns jogos e achei que o europeu ia atropelar o brasileiro e no final do dia não é assim, Aham. como diz pelo contrário. O europeu tá se safando de perder alguns jogos aí até por sorte. Verdade. Mas eu me lembrei, Zé, que no futebol é muito assim. As pessoas, num dia do problema, elas elegem alguém, geralmente o treinador, cortam a cabeça dele para tentar mudar a perspectiva, mudar o ambiente. E se você fizer uma análise bem simples, o grande culpado não seria nem o treinador, mas ele é utilizado para, sei lá, para de alguma maneira dar o exemplo e modificar as coisas, que é justamente o que você disse. É, se não tiver outras pessoas para tomarem decisões, algumas decisões erradas serão tomadas. Só que o cemitério dos mortos é silencioso, né? Então a gente acaba Uhum. não sabendo depois, porque quem morre acaba não contando história. Sim. Uhum. A história é escrita pelos É, vitoriosos, né? você Exato. escuta a história dos vitoriosos, escuta os momentos difíceis. Mas a gente sabe que 98% das pessoas estatisticamente morreram empresarialmente no caminho e não chegaram lá. Então a gente não chega a ouvir a história. E ainda fazendo um paralelo com o futebol, cara, quando eu olho para os times que estão ganhando muito, é os caras que tiveram convicção, que tiveram liderança de manter um trabalho, de manter uma linha de trabalho. Pode ver o Verdade. Palmeiras. Uhum. Quanto tempo faz que não troca treinador? Uhum. É o time mais vitorioso dos últimos 10 anos, sem dúvida. Sim. E não sei se está há 3 anos ou há 4 anos com o mesmo treinador. Porque alguém chegou lá e disse: não, aqui tem uma linha de pensamento. E no dia ruim nós estaremos juntos. Sim. Porque tem muito líder, né, Zé? Muito chefe, que quando erra, todo mundo errou, menos ele. Uhum. E quando acerta, ele acertou. O resto Uhum. acaba ficando para lá. E Então, as glórias vão só para ele. liderança, cara, eu tive a oportunidade de viver isso, assim, muito próximo. Para mim, né, na minha concepção, tem muito a ver com lealdade. Tem muito a ver com dar as glórias no dia que merece, né? E também puxar a orelha no dia ruim. Mas até para puxar a orelha tem que ter lealdade, né? Tem que saber quem a gente fez junto. Tem que saber quem tomou decisão junto. Nós decidimos estar aqui hoje, fazer esse podcast. Se for legal, mérito de todo mundo. Aham. Uhum. E também eu não sou contra, né? Dizer que um tem mais mérito que o outro. É normal, cara. Em algum momento alguém vai ter mais mérito, outro menos mérito. Mas no dia que tiver mérito, tem que ser dado. Porque senão você vai destruir empresa, você vai destruir cultura, você vai destruir time, você vai destruir a empresa, que no final não vai estar aí para contar a história. Até puxando o gancho pro Renan, vai muito de encontro naquela fala que o pessoal tem hoje de dizer que a empresa funciona horizontalmente, não existe níveis de hierarquia, ninguém manda e não tem Eu acho liderança. mentira. Vacância de poder é um perigo muito grande, Com né? Um risco certeza. enorme. E aí, como que você enxerga isso diante da situação? Nessa situação específica, você sabe o que me fez pensar? É, é, e assim, tudo que a gente fala aqui, a gente reflete nos caminhos que Jesus e principalmente nos exemplos que ele nos deu. Eu acredito que no final do dia, se todo mundo assume responsabilidade, todo mundo pede desculpa, sabe? E eu vejo que o que acontece em muitas empresas é que a liderança tem uma postura tipo assim, ó. Acho que internamente assim, a culpa é minha, então eu coloco a linha quem eu quiser. Parece isso. Então, assim, muitos líderes, eles falam assim, a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. E eu vejo isso acontece em muitas empresas. O que eu acredito é que, óbvio, que dentro de uma empresa não é um ambiente perfeito, né? Não é um ambiente perfeito da perspectiva de que você não vai ter que, em algum momento, puxar uma orelha, como o Rafael disse. Se a gente pensar até dentro da história de Jesus, os 12 apóstolos, em muitos momentos, tiveram que ter a orelha puxada. Mas em nenhum momento Jesus tirou o pé da própria responsabilidade que ele tinha para com os seus apóstolos. Olha para o caminho
Se a gente olhar até, que eu falo que é o ápice para mim, durante a crucificação, Jesus pede perdão ao Pai pelas atitudes dos próprios filhos. Então, perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele, naquele momento, ele estava ali pensando, assim, olha, meus filhos estão errando, seus filhos estão errando, mas eu estou aqui para ajudá-los a não errar. Então, eu vejo que a postura de um líder nesses casos não é de simplesmente, às vezes, cortes devem existir, infelizmente existe ali, às vezes, uma semente que não está nem com você regando, você adubando, não está prosperando. Pode acontecer isso, mas eu acho que isso se resolve muito quando o líder, antes de apontar o dedo e colocar a culpa em alguém, pensa assim: essa semente está no lugar certo? Ela está no ambiente correto? Eu estou adubando, colocando energia nela na medida certa que é necessária para que essa semente prospere? Então eu vejo que tem muito líder aí que é ausentão, sabe? É o líder ausentão. É aquele que pega a culpa, transfere e joga e não tem o que a gente chama de autorresponsabilidade. Então, isso biblicamente a gente vê que se todo mundo for tiver autorresponsabilidade, cara, o caminho é muito mais próspero. Isso começa na liderança. Então, porque se o líder fica apontando o dedo, todo mundo vai estar. Você viu aquele meme do Homem-Aranha? Que tem um monte de Spider-Man no multiverso fazendo assim, ó. Sim, normalmente eu faço isso quando eu encontro com um careca. Cara, o que acontece é que o líder vai lá e aponta o dedo pra hierarquia abaixo, e aí todo mundo fica assim tentando apontar o dedo pra alguém, porque esse é o comportamento dominante dentro da empresa. Então, acho que se o líder dentro da empresa tem uma responsabilidade e fala assim, pessoal, isso aconteceu por quê? O que faltou para isso acontecer da maneira correta? Eu acho que esse é um comportamento de liderança que dá mais resultado, certo? E pelos caminhos de Jesus também se mostra correto. Então, acho que é o que a gente fala muito, pessoal, assim, a gente fala dos caminhos de Jesus não simplesmente porque tá na Bíblia, a gente acredita, óbvio, tá na Bíblia a gente acredita, mas a gente fala deles porque eles são comportamentos que também geram resultado, porque é por isso que eles estão na Bíblia, porque eles geram sucesso e prosperidade em todas as camadas, sabe? Então, eu vi isso disso, sabe? E aí, pegando um gancho nisso, será que o que gera resultado financeiro na nossa vida, por si só, nos aproxima ou nos distancia nos caminhos de Deus? Vamos trazer, por exemplo, bíblico. Mateus era cobrador de impostos. Uhum, E ele era um dos melhores. Ele atingia uma arrecadação muito grande para o governo. Mas quando Jesus o encontra, Jesus fala: largue tudo e me siga. uhum, Mateus faz o juízo de valor internamente e fala: poxa, eu sou um bom profissional, eu entendo que eu estou gerando resultado para a empresa aqui, para o governo, mas isso não está me fazendo eu me sentir preenchido enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto alma. uhum. E aí, para trazer para a dinâmica empresarial, e quando os nossos negócios não estão convergentes com o nosso propósito? E aí, Rafa? Como é que a gente. Uma boa Tô pergunta. inspirado hoje. Uma pergunta muito boa, porque eu acho que tem vários caminhos para um mesmo resultado, para um mesmo objetivo. Só que com certeza cortar o caminho parece sempre melhor, parece sempre o ser humano ele se afeiçoa mais com. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Você fala para alguém ficar milionário daqui a 20 anos, Nossa, não vai dar tempo de terminar os 20 anos, não vai ter ninguém na aula mais. é verdade. Já era. É tipo assim, é tipo a pessoa que vai falar sobre dieta e diz, olha, não pode mais beber. Quando ela acabar de falar, acabou. Tinha 300 pessoas, não sobrou Aham. ninguém, na sala ela ficou sozinha. Então é um pouco assim, nós somos contagiados, e aí esse é o desafio, por resultados rápidos. E na maioria das vezes, os resultados rápidos, eles precisam ser a qualquer custo, e eu digo qualquer custo moral, Uhum. qualquer custo de valores. E o resultado de longo prazo, ele costuma conseguir respeitar um pouco mais os valores, os processos. Mas é muito raro, viu, Zé? Mas muito. Eu costumo dizer o seguinte, fazendo uma reflexão. Todo mundo que você conversa se diz honesto. Não, porque eu tenho uma conduta, eu faço coisas boas. Ele pega as coisas boas que ele acha que faz e coloca na mesa. Eu Uhum. pago meus impostos, né? Muita gente fala esse tipo de coisa. Só que aí, cara, eu tive a oportunidade de ver muitas vezes as pessoas dizerem, não, eu sou honesto e tal, eu faço tudo direito, ok. Aí quando tem R$ 1 milhão na mesa, ou 5 milhões de reais na mesa, a pessoa diz, ah, cara,
Sim, né? Um negocinho aqui. Aí é que você vai ver verdadeiramente quem é aquela pessoa. E se é aquilo que ele estava falando, porque falar é uma coisa, fazer é outra. Eu já vi muita gente cair se dizendo honesto, se dizendo uma pessoa cheia de valores, quando tem 5 milhões de reais na mesa. Uhum. Aí ela começa assim, ó. Sabe o que que é? O governo. O governo rouba a gente. Agora eu vou fazer só um negocinho aqui que na cabeça dela é pequeno, é um crime pequeno, vamos dizer assim. Então ela se justifica na falha de outras pessoas. Ela E cria quando, muletas, né? Pra apoiar, se Assim, apoiar no pecado. quando ela não quer normalizar. É aquela frase assim: ah, mas qualquer um faria isso. Qualquer um na minha posição faria Essa isso. é ótimo. E aí você começa a buscar respaldo do normativo, do normalizado, pra você esvair sua culpa. Eu falo que, gente, isso é um retrocesso. Eu costumo falar o seguinte: a, o primeiro passo pra você resolver um problema é você reconhecer que existe um problema. Então, toda vez que a gente pega a nossa culpinha e transfere, a gente tá perdendo a oportunidade de resolver alguma coisa no futuro, sabe? eu vi um experimento, Ana, nos Estados Unidos. Uma máquina de refrigerante. Alguém chegava lá e dizia, tá dando refrigerante grátis. Aí a pessoa, não, tem que apertar aqui, puxa ali e tal. Pá, e pegava o refrigerante grátis. Aí quando a pessoa começava a se sentir culpada, sabe o que ela fazia? Ela ligava pra 2, 3, 4 amigos. Eu, vem cá, cara, eu achei um jeito. Porque na cabeça dela, se mais pessoas fizerem, a culpa Justifica, diminui. a culpa diminui. Tá todo mundo fazendo mesmo. Então só tô junto com esses caras. Porque se ela faz sozinha, ela fica com a culpa só pra ela. Proporcionalmente falando, a Ah, culpa é só dela. E, E cara, foi um experimento. Uhum. não, e Experimento isso real. Cara, genial. isso a gente faz buscando e também no caminho. O efeito manada é uma busca e um gatilho comum. Viés da aprovação. Exato. O gatilho da manada, pessoal, diz que se tem muitas pessoas fazendo alguma coisa, a tendência é que outros também façam. Então, até tem aquelas piadas, tipo, passa alguém correndo, tipo, 3 pessoas correndo, a pessoa vê correndo, não sabe por que ela começa a correr. É tipo o que acontece com manadas de zebra, por isso que é feito manada. E isso acontece até na nossa busca. A gente quer ver que tem mais pessoas fazendo o que a gente tá fazendo, pra a gente se sentir parte de um grupo, então a gente não tá errando sozinho. E aí a gente esquece de uma frase que nossa mãe falava sempre, é que você não é todo mundo. Ah, se todo mundo pular da ponte, você também pula. São ensinamentos de mãe que também estão na Bíblia. Que mostram que, cara, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento nosso, da gente buscar normalizar uma atitude que até eticamente e moralmente a gente sabe que não faz sentido. Esse foi um negócio, Rafa, que até vou trazer um ponto que tá acontecendo hoje, enquanto a gente conversa, né? Se instaurou a questão da CPI das bets, né? Sim. Que, cara, vamos lá. Pra mim, na minha visão, e numa visão realmente ética, é errado você vender alguma coisa que sabe que vai machucar outra pessoa. Então, assim, acho que o fato da questão das bets, ética pode não ser um crime, e eu acho que tem que ser julgado diante da lei, mas o que tá acontecendo é que, por exemplo, pessoas como Virgínia, como é que é, o Rico Meu Kids, que eu nem fazia Uhum. ideia de. Desculpa, todo respeito ao cara, eu não sabia quem era, eu tô sendo honesto, não sabia quem Continua era. sendo insignificante pra mim. Assim, começaram a querer transferir a culpa do que estava vendendo para outras pessoas. Aí começa a falar assim: ah, não, porque tem tal coisa também, tem tal coisa. E ninguém fez assim, olhou para dentro e falou assim: pera, o que eu tô fazendo realmente não é legal. E aí, trazer um ponto de vista, que é em relação à liderança, é uma coisa que a gente tem que fazer de exercício, é que eu vi muitas pessoas falando assim, ó. Tá vendo aí, ó, tá errada, fez isso, fez aquilo. E aí eu já vi muito vendedor falar assim pra mim: ah, eu vou usar o gatilho da urgência, que é o quê? Eu vou falar que tá acabando e não tá, pra ver se eu consigo vender. Porque o cliente não sabe se tá acabando ou não. Urgência e escassez, urgência e É. escassez. Eu falo assim, cara, gatilho de urgência e escassez é super importante, é super válido ser utilizado, se for verdadeiro. Então, assim, olha isso. Aponta o dedo pra tal da Virgínia, pro tal do meu Kids, que estão errado. Só que o que você tá fazendo no seu ambiente de trabalho? Porque aí você vai lá, é muito isso que acontece, né, pessoal? Vai lá na igreja, reza a hora, lê a Bíblia, só que não leva Deus pro trabalho. Não leva, na hora de apontar o dedo pro outro, usa Deus. Mas na hora de olhar pra si mesmo,
Não olha diante da visão de Deus. Então é o que eu falo assim, cara, o teu trabalho como filho de Deus e no ambiente profissional, pessoal, é antes de você olhar para uma situação que está acontecendo fora do seu controle, você olhar para si mesmo. É o que o líder deve fazer. Antes dele falar assim, você errou, olha para a situação e tenta entender o que que eu fiz de errado para isso acontecer. E assim como a gente olha em volta e a gente vê situações de pessoas agindo e falando assim: "Ah, olha lá, aceitou dinheiro pra divulgar a bet". Tá errado mesmo, cara. Eu não acho que tá certo. Mas a pergunta é, quando você tá antes de você apontar o dedo, que você tudo bem a gente conversar sobre isso, mas e você? No seu micro-universo, na sua condição humana de não receber milhões pra divulgar uma bet, o que que você faz em busca de dinheiro, de resultado financeiro que está ofendendo um princípio divino. E aí eu falo outra coisa, que a verdade é que isso dá resultado a curto prazo. Resultado financeiro a curto prazo. Porque se você está vendendo alguma coisa que você não acredita, se você está vendendo alguma coisa que você sabe que não é boa para outra pessoa, se você está vendendo alguma coisa usando de mentira, a mentira tem perna curta, não é um ditado, porque é um ditado. Realmente acontece. A mentira tem perna curta, você vai machucar uma pessoa do outro lado e você vai perder um cliente. Então, assim, o princípio divino, o ensinamento bíblico, ele é bom porque ele é bom e ele é bom porque dá resultado. Porque se não desse resultado, não estaria na Bíblia. Essa é a E aí verdade. vamos lá, né? Trazendo pra questão de liderança. É muito mais fácil para um líder, pegando a premissa do que o Rafa falou, você terceirizar a culpa, você falar, ah, eu errei. Mas também o time, mas também o líder, Mas o também. gerente. Então fica naquela de proporcionalizar o teu erro e não assumir o aspecto para fazer o motor girar novamente, né? Com relação à CPI das bets, eu vi muito amigo meu que eu sei que aposta em bet, crucificando Virgínia, crucificando esse outro meu Kia, sei lá das quantas, e falando um monte. Eu falei, mas meu, você aposta nisso aí, você é tão culpado quanto. Você já parou pra fazer o próprio juízo? Ah, mas eu faço um betzinho ali, um betzinho aqui. Aí você fala pro seu amigo do Tigrinho, seu amigo começa a É. jogar, aí você falou, Aí tá tudo vamos, bem. vamos pegar, eu boto o mesmo nível, cara, pra um tráfico de drogas. O cara que trafica drogas, o cara que é o laranja, o cara que é o vapor, o cara que é o traficante mor, é todo mundo culpado, irmão. Vai ficar isentando. E aí as pessoas têm a mania de falar o quê? Ah, mas o usuário ali que é o culpado, ou então É. o fulano ali que é o culpado. Cara, vamos assumir a responsabilidade por aquilo que cada um de nós faz, enquanto bom e enquanto mal. Senão as coisas não funcionam, né? E de verdade, cara, só um comentário aqui. Pra quem aposta em bet, para de fazer merda. Caraca, meu, isso aí não gera resultado útil. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Lembra isso, leva isso pra tua vida. O Rafa trabalha com investimento, vai saber falar isso muito melhor do que eu. Mas, francamente, para de querer que as coisas caiam no céu. As coisas precisam te levar ao céu e não cair de lá. As Então, pessoas investem em várias coisas, menos nelas, né? É. E assim, o que que eu, eu acho legal esse assunto de bet, porque estatisticamente é quase impossível ganhar do dono do jogo. É. O jogo é feito, a casa sempre ganha. o jogo é o mesmo que eu disser assim, eu vou, se eu for olha só, eu vou falar uma coisa que eu não deveria, mas eu agora já Já pensei comecei? mesmo, já Gostamos. pensei, vou falar. Vou falar uma coisa que eu não deveria. Uma vez eu recebi aqui no escritório uma pessoa que tinha ganho, era 80 mil, Gabriel. 80 mil no Tigrinho. 88 mil reais no Tigrinho. Ela conseguiu devolver tudo. Perdeu tudo e mais um pouco. Então, se eu, assim, é difícil o conselho que eu vou dar. Mas a maior chance de você ganhar num cassino é ir uma vez, jogar, ganhou, pegou o dinheiro e vai embora. Estatisticamente, é a sua maior chance. Quanto mais vezes você repetir a operação, menor sua chance É a de lei sair dos com grandes ganho. números. Pronto, não tem segredo. É estatística pura. Quem aposta, se soubesse minimamente, se tivesse um mínimo de educação financeira, um mínimo de educação de estatística, diria: se a pessoa joga uma, duas, três vezes, ganhou, se ela não volta mais, ela vai fazer parte daquelas pessoas que ganham. Então não estou incentivando ninguém a jogar. Não é isso. Também acho completamente errado, porque você está apostando num negócio que tem 99,8% de chance de sair perdendo. Uhum. E se você investe em você, às vezes as pessoas têm medo de investir num negócio que tem 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Pô, 50% é bastante chance de ganhar. Em contrapartida, né, Rafa? Complementando o que você tá falando, se a gente melhorar 1% de nós mesmos por dia, em um ano a gente vai ser 37 vezes melhor.
Tem noção disso, É. cara? Você sabe que essa conta de absurdo. 1% do juro composto, ela transformaria numa lenda. Não precisaria nem ser 1%, Absurdo né? isso. Se você melhorasse na regra do juro composto 1% ao mês, né? Que se você dividir 1 por 30, Uhum. 1 sobre 30 por dia, você em 10 anos viraria uma lenda de qualquer coisa que você fizesse. Em qualquer área. Qualquer área. Porque você melhoraria de maneira composta. Então você é um cara hoje, amanhã você é 10% melhor, só que amanhã você melhora 1%, vezes quem era você, mais os 10 você já melhorou. Então você viraria uma lenda em qualquer situação. Se você usasse, se for 1% ao dia, cara, assim, você vai virar uma máquina indestrutível. Até pensei numa outra situação aqui pra trazer pra vocês. Falando nesse aspecto lendário. Imagina que um grupo que é líder de mercado disparado no seu setor vê um concorrente pequeno se despontando, conseguindo alcançar resultados legais, tomar uma fatia de mercado que era dominante desse grande grupo. E aí, passam uns anos, esse grupo menor, depois de ter projetado seu market share, começa a sofrer uma crise de resultados. Uma crise financeira, o mercado começa a cair de novo, ele está na iminência de fechar. A gente pensa o quê? O grande grupo vai ficar feliz em ver esse cara se dar mal. O grande grupo vai querer que esse cara apodreça porque é um concorrente a menos no mercado. O que esse grande grupo fez na prática foi: Renan, vamos sentar junto. O que tá pegando? E aí ele entendeu a dor do cara, do concorrente, viu como que ele poderia somar enquanto grande grupo e ajudou, inclusive, a financiar as campanhas de tráfego pago para que esse grupo menor se erguesse de novo. Mas Olha que bonito isso, cara. É a parábola do bom samaritano na prática. no mundo real, ele compra o pequeno. É, Ele compra antes de que vire uma ameaça. eu tenho, Rapidinho ele compra e diz. para falar a real, essa situação é real. Depois eu falo o nome da empresa no final do episódio para ver se vocês vão ficar aqui até o final, hein? Mas tem a situação reversa também. A maioria é a situação reversa. Eu vejo um concorrente menor que tá ruim das pernas, pô, vou te comprar e vou adquirir por tanto, liquida sua dívida, sai cada um por elas. E eu vejo assim, isso que você está falando, Zé, até em todos os ambientes, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas tomam uma atitude no ambiente profissional e pessoal, mas principalmente no profissional, que a gente estava conversando aqui, que ela tenta minorar o impacto se colocando numa posição inferior. Tipo, mas se eu fizer isso, tá tudo bem. O que que é isso perto de tudo? Então, o que que é eu roubar uma barra de chocolate pro supermercado, sabe? É tipo isso, sabe? E aí eu vejo que em muitos casos existe um distanciamento da minha atitude. Então, o que eu vejo é um profissional, uma empresa, ela tomar vantagem de uma situação se colocando longe do resultado. Então, por exemplo, eu vou fazer isso porque eu vou conseguir mais alguma coisa, mas nem vai prejudicar tanto a outra pessoa. Nem vai prejudicar tanto. Eu acho que o princípio da competição, ela tem que ser uma competição honesta. Então, quando você começa a tomar uma atitude aferindo uma outra pessoa, uma outra empresa, certo? Entendendo que não, isso não vai impactar tanto, cara, isso já é um princípio de algo que não faz tanto sentido. Por exemplo, é o que eu falo muito. Cara, você como vendedor, você não vai sentar na mesa com o cliente e começar a falar mal do concorrente. Eu já vi muito vendedor tentar falar mal do concorrente. Cara, tá errado isso. É errado. Eticamente não vai dar resultado. Porque você tá falando mal do concorrente, você tá tentando ofender e pega mal isso no âmbito de negócio. Pega muito mal. Tem vendedor que acha que é legal falar mal de um concorrente. Ah, mas ele não consegue fazer isso. Não, ele já errou tanto nisso. Se você precisa depreciar o outro, é porque você não tem fé no seu próprio produto ou não tem a confiança dos seus atributos necessários para conseguir concretizar essa venda. Isso eu Exato. aprendi com você, inclusive. Uhum, obrigado. Então assim, eu falo que muitas vezes a gente tem que olhar nossa atitude não com o tamanho do impacto, mas o que realmente ela é eticamente e moralmente. O que a gente, eu tenho uma regra muito simples, cara, que é fazer o correto quando ninguém tá vendo. Exatamente. Porque também esse é outro ponto que eu vi a vida inteirinha, cara. Todo mundo é muito correto na frente das pessoas. Uhum. Quando não tem ninguém vendo, é que você vai saber quem de fato é aquele profissional. Porque ali ele faz coisas que são dele, Uhum. que falam sobre ele. É que nem bebida, né? É. Muita gente faz muitas coisas sobre o poder e influência de bebida alcoólica que não faria sem. Uhum. Muitas vezes é o que ela gostaria de fazer e acaba não tendo coragem. A bebida é similar ao dinheiro, né? Amplifica o Similar, caráter. cara. Eu tenho umas coisas que eu aprendi. Se você quiser conhecer alguém de verdade, é só dar sucesso, poder
durante um período um pouquinho mais longo, que você vai saber exatamente quem é essa pessoa, como ela se comporta, como ela vai reagir a momentos difíceis, como ela vai reagir com relação à lealdade, se ela tem valores de fato, quando ela for provada em grandes coisas. Porque muita gente critica os caras que fazem campanha, que divulgam bet, mas nunca ninguém ofereceu 2 milhões de reais para eles divulgarem. Esse que critica. Porque aí sim eu diria o seguinte: não, você é contra as bets? Maravilha. Ok. Eu entendo. Eu concordo, eu acho massa. Como investidor ainda mais. Porque eu sei que a chance de ganhar é mínima. Agora, eu confiaria mais um dia sentado se alguém chegasse pro Zé e dissesse: 5 milhões aqui, cara, pra você divulgar. Ele fala, não. Aí ele diz. Porque também, vamos pensar, né? 5 milhões mexe com qualquer um. 1 milhão, 500 mil. Eu tô Vai mexer, exagerando vai, pra. Sim. Mas é nessa hora que nós vamos ver se a sua pergunta, Zé, será que o dinheiro me separa dos meus valores? É nessa hora. É exatamente Ele te nessa hora. atenta, né? É quando tiver que fazer uma tramóia na sua empresa que valem 2 milhões de reais Quando no chega seu a bolso. prova de fogo, e aí? Nessa hora você vai ser provado. Uhum. Nessa hora você vai ser testado. E eu posso garantir para vocês, porque eu tive a oportunidade na minha vida de passar muitos negócios com 1 milhão na mesa. É 0,5% das pessoas que vão sobreviver a essa narrativa de valores quando forem colocados à prova. Desde coisas pequenininhas até coisas muito grandes, mas é na hora do milhão, é na hora de uma quantidade grande de dinheiro que você vai ver as pessoas se revelando e elas se justificam dizendo: o mercado tá tão difícil, cara. O fulano lá, tá vendo o que ele fez? O meu é menor. Como quem diz: eu peço desculpa, né? Eu me justifico, digo que o meu é menor do que o do outro, mas é só nessa hora que a gente entende que a gente pode olhar direitinho quem fala, quem julga e quem de fato faria. Porque o Zé tá dizendo, quem critica, joga. Uhum. Se os consumidores de droga parassem de consumir, o tráfico acabava. Já era. Perfeito. Não tinha mais. Perfeito. Se ninguém jogasse em bet, Morre o negócio. acabou. Não tem É modelo que se simples. sustente. O negócio se sustenta porque a maioria joga, porque a maioria aposta, um pedaço grande das pessoas que fazem rentabilizar um negócio É desse. aquilo, se não for assim, não dá certo. Se eu não fizer isso, não dá certo. Assim, cara, você me desculpa, assim, esse atalho, essa fuga da tua responsabilidade, sabe? Eu acho que esse negócio de combater o mal com o mal, onde isso existe, cara? Eu acho assim, não é a gente aqui ser inocente, ignorante, de achar que seguir o caminho certo é fácil. Não é fácil. O caminho certo, muitas vezes, ele vai ser árduo no começo, mas eu tenho certeza que dentro da trilha do caminho, uma hora a recompensa chega. É que a gente quer encurtar e aí a gente assume pra nós mesmos que se não for assim, não dá certo. Sim, cara, eu entendo que tem gente passando dificuldade, desafio, mas, cara, nada justifica você ter uma atitude que você sabe que é errada. Que você sabe que é errada. Se você focar em fazer o certo, pelo certo, você vai conseguir ter resultado. Acho que esse que é Eu carreguei, eu nunca falei isso na internet, cara. Eu carreguei um bloqueio por muitos anos, quando trabalhava para as pessoas, de que empreender é um negócio sujo. Porque de fato é 98% sujo. Então eu achava, não é possível empreender sem se sujar. Uhum. Uhum. E aí com o tempo eu fui passando e eu fui vendo que era complexo, Uhum. mas era possível. Sim. Mas era complexo. complexo. Era não, é É. complexo, extremamente complexo empreender, se envolver em grandes negócios e não se sujar. Mas eu vi que era possível. E aí esse bloqueio, ou sei lá, uma questão que eu tinha, foi diminuindo e eu fui tomando mais coragem de empreender e vendo que era possível ser honesto, era possível ser correto, é possível ser justo, é possível ter os seus valores e mesmo assim ser um empreendedor de sucesso. Um pouquinho mais difícil Sim. que os outros, mas é possível. Isso acabou se tornando uma âncora pra você, né? Uma crença limitante. E quando você abriu mão, você viu que dava pra se sobressair. Claro, um caminho muito mais árduo, um caminho muito mais desafiador e chamado à prova o tempo inteiro. Mas, de fato, é possível. Apesar de ser minoria, a gente acredita nesse modelo. E tem uma série na Netflix que eu assisti recentemente, cara, que eu gostaria de indicar pra vocês e pra todo mundo que tá assistindo, chama Unicórnio Implacável.
Ela conta a história da primeira startup da Tailândia que alcançou 1 bilhão de faturamento. Muito legal. E é muito maluco os altos e baixos, a trajetória, o quanto o empreendedor é chamado a coisas ruins o tempo inteiro e ele tá ali, firme. Não, isso aqui não. Ele tem os dois, ele teve, Rafa, os 2 milhões na mesa e soube falar, opa, peraí, isso aqui não é pra mim. Em contrapartida, ele soube calcar e galgar o voo maior, falando assim, ó, você tá comigo, mas eu preciso da sua lealdade. E aí, muito louco, porque nos momentos de crise da startup, uma das sócias, que era CFO, ali, diretora de finanças, sai da operação, ela vende as cotas dela para uma investidora e ela faz um empréstimo pessoal para a startup sem prazo. Porque ela acredita tanto no negócio, ela tá vendo tanto o suor de todo mundo ali que ela fala, ó, eu tô saindo, mas eu tô deixando alguns milhões aqui para vocês tocarem o que vocês precisam e fazerem a campanha ser bem sucedida. E aí a startup consegue ter uma série de reviravoltas. É uma série que dá para devorar, porque é uma aula do que fazer e do que não fazer. Mostra Nossa, a dicotomia dos dois lados, sabe? você me trouxe uma ponderação muito legal, porque eu também lembrei de uma série que eu assisti chamada Disclaimer. Assim, só para vocês entenderem, o que significa disclaimer? Disclaimer é a sua visão, é uma visão individual e pessoal de uma situação. Então, eu, por exemplo, eu tô aqui agora, eu tenho o meu disclaimer do que tá acontecendo aqui na mesa. O Rafael tem uma visão e o Zed tem outra visão do que tá acontecendo aqui. E aí, eu vou trazer um ponto que tava na mídia agora, até vi com a minha namorada. Um beijo, Stella, te amo. E a gente tava vendo que teve uma situação que aconteceu agora, de um pai, numa festa junina, uma criança começa a fazer bullying com outra. Eu vi. Você viu isso? E aí o pai, ele pega só o vídeo do pai. Primeiro sai o vídeo do pai. Aparece o pai, tipo assim, tipo, meio que atropelando a criança que fez bullying e pegando a criança pelo pescoço e apontando assim. Opa, perdão. Deixa eu tirar aqui. O disclaimer. É o disclaimer. Não deixei no silencioso. Então, acontece isso ali na ação, e aí, pô, cara, esse pai foi alvejado, alvejado, alvejado. E aí, pega bem, tipo, o vídeo, só aparece o pai, tipo, esbarrando na criança e pegando ela pelo pescoço. E aí depois foi divulgado o vídeo que essa criança que o pai fez isso, ela, cara, fazia bullying direto Filho. com o filho, e aparece ele enfiando o dedo no olho da outra criança, e aí a escola, tipo, quem tá ali não fez nada. E aí o pai teve essa atitude, pelo jeito assim, fervorosa de ir pra cima. E aí tem um outro fato interessante, eu tava analisando no vídeo, tipo, aparece certinho assim, só pega o frame, a hora que o cara esbarra no guri e pega ele pelo pescoço. E aponta. E depois esse pai, assim, até agredido violentamente. E aí, a hora que a gente percebe, fala assim, cara, parece que esse cara tropeçou. Parece que ele tropeçou. E bateu na criança. Ele foi agressivamente pra cima da criança, mas o que parece é que ele. Óbvio que depois legalmente alguém vai ver isso, vai apurar os fatos, mas parece que ele tropeça no palco e ele esbarra violentamente na criança, e aí, como ele via lá pra dar um fumo na criança, ele pega pro pescoço e faz assim. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Disclaimer. As pessoas, às vezes, têm medo de analisar profundamente, se colocar no lugar do outro, porque tem medo do que aquilo pode gerar nelas. Então é muito mais fácil eu ter uma visão simplória do que acontece do outro lado, para eu poder apontar o dedo sem entender dentro de mim o que está acontecendo. Por que eu tô falando isso, pessoal? É fato que um adulto ir para cima de uma criança e pegar ela que nem é filho dele, e pegar ela e fazer aquilo, não é certo. Mas quando você se afasta disso e não tenta avaliar o que aconteceu de fato, ou seja, de maneira superficial e não profunda, você não vê que esse pai viu o filho sendo agredido, você não vê que esse pai viu a escola não fazendo nada. Não é que o pai tá certo de fazer isso, eu vejo que o pai não tá certo de fazer isso, pô, é uma atitude agressiva para com uma criança. Só que por que a gente tem medo de dar um olhar de empatia para situações? Porque a gente tem medo de se colocar numa posição de monstro. Porque quando eu olho pro próximo e eu aponto o dedo, eu deixo de olhar pra mim pra entender por que aconteceu isso. E isso, pessoal, é o disclaimer. Quando a gente tem um disclaimer, é a nossa visão dos fatos, a gente se afasta do caminho de acertar. Porque a gente tem medo de se aproximar de um erro que possa nos deixar parecido com quem fez aquilo. Então, até trazendo para o ambiente profissional mesmo, isso para vendas, para tudo. Pessoal, quando você está vendo alguma coisa acontecer, você tem que ter uma atitude, muitas vezes, você vai ter que puxar a orelha, vai ter que falar que aquilo é errado. Só que a tua pergunta é, sem medo, se coloca no lugar de outra pessoa, entende por que isso está acontecendo, por que está acontecendo isso, por que ela está fazendo isso. Que aí você vai perceber, porque se você tem valores intrínsecos, se você está sólido dentro de você no caminho,
não tem perigo pra você se colocar no lugar da outra pessoa. Então assim, eu convido todo mundo no ambiente profissional, pessoal, sempre antes de tomar uma atitude, se tiver, óbvio, se não for algo urgente, tem que ser rápido, antes de você tomar uma atitude, de apontar um dedo, de ter uma atitude coercitiva e falar assim: "Eu não faça isso", ou até mesmo você tá vendendo, antes de você começar a falar sem parar e tentar vender pra alguém uma ideia, persuadir alguém, olha pra pessoa e fala assim, se coloca honestamente no lugar dela. Uhum. Não com a sua visão. Olha o background, o que tá Exato. acontecendo É ali, uma pra aí passagem sim. bíblica pra isso. Exato. Uhum. Tira a trave que tá no teu olho Aham. antes de julgar o Jogar outro. outro. É uma coisa assim, não é, Gabriel? É, Quando fala tira, é. tira a trave que tá no teu olho, porque o que, que ele quer dizer na Bíblia? Eu não, se eu não me engano, é Jesus dizendo: você vai julgar alguém, você deixa de se avaliar. Aham. E aí você vai só apontando o dedo para aquela Exato. pessoa, só dizendo para ela o que ela tem de errado. Só que é que nem o Zé trouxe. Pô, você condena o cara que fala sobre bet, mas você joga. Então fica um negócio meio imparcial, né? Fica um Sim. negócio com um certo viés. Eu me lembrei de uma história, cara, que eu queria contar, que o quanto a cabeça do ser humano é complexa. Existem vários vieses, né? Mas existe um grande viés que é um viés de pico-fim. É um viés de que as pessoas tendem a se lembrar somente do resultado final Uhum. e não se lembrarem do processo. Sim. É normal quando eu tive com alguns empreendedores aqui no meu podcast que relatam isso. Pô, são 20 anos sofrendo e esse ano eu dei certo, então todo mundo diz também. Aí é fácil, né? Seu pai, seu tio, né? Seu cunhado, seu sócio, sei lá. Todo mundo quer achar uma Tem desculpa sempre um A. para tirar o Ah, mas. mérito, Aham. né? E A aí sorte. a senhora, pô, tá, mas também pegou esse ponto aí, ó. O cara tá 20 anos, o ponto não dava certo. Aí quando ele dá certo, alguém diz também com um ponto desse, não tem como dar errado. Então a gente tende a olhar para o fim e a gente tende a menosprezar. Mas a gente também tende a olhar para o fim e esquecer do que foi o processo. Sim. Eu vi uma palestra, não vou falar o nome, né, de quem é, mas estava falando sobre Estados Unidos, sobre imigração, sobre trabalho lá nos Estados Unidos. E aí alguém levanta a mão e diz: Olha, eu vim pelo México, um coiote, eu fiz assim, eu fiquei escondido, eu vim pelo. Né, atravessei lago, rio, dormi em lugar cheio de bandido e tal. E entrei nos Estados Unidos. E hoje, 10 anos depois, eu sou um empresário de sucesso aqui. E aí, nessa hora, todo mundo levanta e aplaude. Puxa vida, um cara de sucesso. Aí quem tá dando a palestra diz assim: olha que interessante. A pessoa comete uma série de crimes, porque entrar nos Estados Unidos de maneira legal é crime. Sim. Ah, mas é um país melhor, ok, mas é crime. Não deixa Não, de não ser deixa crime. de ser crime. Só que você levanta uma série de pessoas que vão aplaudi-la Pelo resultado porque final. só vão olhar para o resultado. Então quer dizer assim, eu vou matar alguém, né? O dono de um banco, depois disso eu fico milionário. Ok, fiquei milionário, então todo mundo diz muito bem. Peraí, mas eu não podia ter matado ninguém. Eu deixei uma regra crucial, eu deixei um valor crucial para trás em troca de um resultado. Mas é incrível como as pessoas te avaliam não pelo processo, nunca pelo processo, mas pelo resultado. E me parece que assim, o resultado meio que limpa a barra. Aham. Pô, o cara entrou nos Estados Unidos, cometeu um conjunto de crimes, mas prosperou, então tá tudo bem. Limpou a barra dele. Normalmente o resultado limpa a barra mesmo. Eu vejo muito isso em cases que a gente ouve por aí de pessoas que pisaram em uma série de outros pra conseguir chegar no topo. Mas sabe quando que a cobrança chega? Na velhice, cara. O tanto de idoso que eu já conheci que vivia arrependido, frustrado por ter tido más ações ao longo da vida, e muitos deles, assim, milionários. E você olhava pros caras, uma infelicidade absurda. Quando não, a família mesmo abandonava o cara e o cara morria sozinho, mesmo tendo construído um baita de um resultado, entre aspas, aqui. E Às vezes, né, Zé, o cara não tem nada, só tem dinheiro. só tem dinheiro. É tão pobre, só tem dinheiro. Uhum. E aí eu quero trazer um ensinamento da minha terapeuta, a Aline, inclusive um abraço pra ela, que me ajuda a ser uma pessoa melhor, né? Ah, ela me traz uma técnica de mindfulness, que é o seguinte, em situações extremas que a gente é chamado a responder com raiva, que é o que o mundo hoje muitas vezes joga na nossa cara ali. A gente tem que agir com uma técnica que chama stop, é um acrônimo, né? Então, o S do stop é de parar mesmo. Então, primeira coisa, quando você estiver chamado numa situação extrema, você vai parar e respirar.
Depois o segundo, o T, é de take a step back. Então, dá um passo para trás. Volta uma situação anterior e fala, peraí, no frame anterior não tava assim, tava tudo certo. O que tá me fazendo, tá fazendo com que a minha alma se perturbe, com que eu me saia de mim mesmo. Depois o O é de observe. Observe o seu arredor e veja o que a tua reação agressiva vai causar ou pode ocasionar naquele ambiente. E por último, o P de preparar, né? Que aí assim você vai agir. Só depois disso. Isso, cara, na minha visão, auxilia muito as pessoas que estão numa situação de extrema crise ou que estão com uma raiva ali, prontas para serem reativas, prontas para serem agressivas com outros. Cara, usa essa técnica de mindfulness que eu tenho certeza que vai ajudar. E aí eu pego um gancho do que vocês dois falaram que é o seguinte: a gente tende a culpar os frames ou os fragmentos das situações que a gente vivencia. Nós não somos aquilo. E é um erro muito grande, é uma cilada do diabo a gente achar que a gente é aquele fragmento do tempo. Sim. Isso tanto quando a gente está num resultado positivo quanto no negativo. Mas o negativo eu vejo que é ainda mais evidenciado. E aí eu vou citar outra pessoa aqui que é o Fabrício Taveira. É um dos grandes amigos que eu tenho aí da vida e é um Conheci, gente. multi-atleta, né? Ele é campeão, Rafa, de CrossFit adaptado. Ele é atleta top 2 do mundo, é brasileiro. Ele era atleta de MMA. E aí, eu não lembro o ano que foi, caiu uma estrutura de uma casa noturna na coluna dele. E deixou ele paraplégico, né? Paraplégico. E aí o Fabrício conta nas palestras dele que a primeira lembrança que ele tem quando ele acordou do hospital eram as enfermeiras falando, nossa, coitado, tão novo e já tá inválido. E isso martelou a cabeça dele, martelou. E aí ele foi treinando os braços, virou atleta de CrossFit adaptado, hoje é vitorioso, vencedor. Inclusive essa semana eu vi um vídeo muito massa dele fazendo remo, cara, utilizando as pernas, o movimento das pernas. Então, baita vitória, uma vitória atrás da outra. O Fabrício hoje consegue ficar em pé, tá recuperando os movimentos, se Deus quiser, logo logo volta. Amém. E assim, o grande exemplo que ele me traz é isso. Ele sempre falou: eu não sou cadeirante, eu estou cadeirante. E olha o poder que isso passa pra mente, mas também para as pessoas que estão ao seu redor. E eu vi um vídeo do Instagram dele no remo, e depois vi um vídeo na última competição que ele disputou, de um cara vindo abraçar ele na torcida, na plateia. O cara abraça ele, chora e deságua. E aí ele conta que esse cara aí ficou extremamente emocionado, porque o cara falou: eu não conseguia levantar da cama, velho, com depressão. E o cara não tinha problema nenhum físico. Eu não conseguia levantar da cama por depressão. Você me ajudou, porque ver a tua história me levantou. Olha o poder disso, né? Então, a gente não é o fragmento de uma situação ruim. Nós estamos numa situação ruim. Não significa que a gente precise permanecer nela, né? Isso para dinâmica empresarial, de vendas, de liderança, de investimento também fala muito alto. Isso que você falou é muito legal, Zé, porque eu percebo assim, é, às vezes no ambiente de negócios, de vendas, tem muitas empresas e pessoas que estão dentro da empresa que muitas vezes não sentem mérito de estar à frente de algo. E isso acontece muito até, por exemplo, na hora que eu vou passar um orçamento, a pessoa se sente. Ela sente que quando ela vai receber o dinheiro de uma venda, ela vai oferecer, ela está recebendo um favor. E aí eu vejo que às vezes a gente tem um comportamento como colaborador ou como empreendedor, como empresário, que eu falo que é o seguinte: a gente tem que vender com verdade. A gente tem que vender com verdade. Mas às vezes as pessoas se apegam aos desafios e dificuldades e não ao propósito maior. Então eu falo assim que você que está aí numa empresa que às vezes tipo, você está vendendo e aí você vê que a empresa está tendo alguns problemas de qualidade com algum serviço ou produto e aí automaticamente você começa a falar assim, não vou vender isso porque a gente não está conseguindo entregar aquilo, a gente não tem por que vender um negócio que não funciona. Eu já vi muitos casos de vendedores e falarem isso dentro da empresa que estão. E aí eu falo justamente para olhar com empatia e com propósito. A empresa busca entregar, a empresa é honesta, porque se ela busca entregar e ela é honesta nisso, ali existe verdade. Você não vai vender um resultado, olha, é certeza que a gente faz isso. Não, ou que a nossa proposta de entrega é essa. Então, por exemplo, o caminho dos céus que Jesus sempre falou, olha, o caminho é você que vai construir. Você que vai percorrer o caminho, eu estou te dando o caminho. Então é você vender com muita honestidade, vender e comunicar isso realmente sendo verdadeiro, mas olhando para o que você tem como algo valioso. E aí eu vejo que, eu vi esses dias assim, a perspectiva é muito essa, assim. é, eu tenho uma passagem e falei assim, Zé Vicente, eu tenho R$ 20 aqui, você me daria R$ 5 por esses R$ 20? E aí você fala assim, Eu vi isso aí já. pô, lógico, é claro. Uhum.
Por que não? Por que não eu faria isso? Qual que é a jogadinha? Qual que é a pegadinha, né? Eu falo que muitas vezes a gente tem que ter esse nível de confiança dentro do nosso ambiente, nós como pessoas e como profissionais, porque isso também é um caminho de Deus, isso também é um caminho divino. E tem aquela dinâmica depois que ele faz. Você aceita os 20 ou você dobra e passa pra outra pessoa? É, Aí o cara, não, dobra e passa pro outro, pra um terceiro. exato. Então, assim, eu falo que muitas vezes nós como profissionais, além da gente tomar cuidado com os caminhos tortuosos que podem auferir e machucar outras pessoas, a gente tem que tomar cuidado com os caminhos tortuosos que vão nos ferir. Porque a gente julga o outro enquanto julga nós mesmos. Uhum. Então, olhe para o seu momento como profissional, como empresário, e se valorize. E se valorize, porque não se valorizar também é um caminho tortuoso. É um caminho depressivo. E quando você for comunicar, realmente se venda com confiança, respeite o seu momento, mas se venda com confiança. Jesus nunca mendigou. Jesus nunca mendigou o valor dele. Se ele tomava um não de alguém, que alguém que não queria escutar virava as costas pra ele nunca se machucou por conta disso. Ele respeitou o momento da outra pessoa, mas ele estava ali confiante, forte, presente, sabendo do seu próprio valor e construindo a sua jornada. E aí eu vejo que nós também temos que trazer isso, porque nós não nos valorizarmos como profissionais, o nosso trabalho também é um caminho tortuoso. Jesus tinha um propósito muito bem definido, né? Exato. Então ele não parava para. O que eu também me leva à reflexão de que quando a gente tem um propósito bem definido, tem uma série de coisas que a gente não tem tempo para ficar olhando, principalmente do outro, ou da vida do Aham. outro, ou apontando o outro. E eu carrego algumas coisas comigo que eu até aceito críticas, né? Mas de quem estiver fazendo mais do que eu. Eu quando tava correndo Minimamente isso. todo dia, aí, às vezes vi uns amigos, eu sei que era brincadeira, mas fazia algumas críticas. E eu dizia, mas você correu quantos quilômetros esse ano? Né? Então, assim, porque todo mundo é especialista em tudo. Uhum. Mas muita gente critica sem estar fazendo. E o que eu vejo de Jesus é que o propósito era tão claro, o propósito era tão bem definido, que não tinha tempo para ficar se machucando com qualquer coisa ou se machucando com não. Eu lembro daquele vídeo do Ninja com o Bambam, que ele começa a falar, ah, Neymar não é nada. O Ninja, como é que é? Realmente, você que é o bom. Jogou onde mesmo? Esses dias eu vi alguém dizendo assim, né? Eu acho que, eu não sei se é montagem, cara. Ah, o Ronaldo Fenômeno foi um jogador normal. Eu digo, mas como, rapaz? Pra quem não assiste Né? futebol, Talvez talvez. nosso último grande jogador, nosso último grande Exato. craque, e aí vem alguém e diz: Ah, cara, era mediano, era um Chega cara a ser um normal. crime uma afirmação dessa. Um crime, Eu não uma sei nem se não é uma afirmação. inteligência artificial, se é uma É, brincadeira, e É eu uma acabei vendo sacanagem. aí. Porque assim, só pode ser uma brincadeira, né, cara? Só pode ser um negócio, uma piada que Agora, está sendo Rafa, feita. uma grande armadilha disso tudo que vocês falaram é o aspecto da comparação, né? As Uhum. pessoas às vezes tendem a achar que não são boas o suficiente, igual você falou, porque elas se comparam muito com o outro. E na dinâmica de rede social, isso é muito fácil, muito natural de Nossa, acontecer. demais, A gente demais. abre um Instagram de vendas, você vai olhar e falar, nossa, o cara tá posicionando tal coisa, preciso correr atrás, porque eu tô ficando ultrapassado, ou tô ficando defasado. Rafa vê um conteúdo da Natália Arcuri e fala, nossa, ela é uma baita investidora, preciso correr atrás com isso, senão eu tô um produto B, ou então tô ficando também defasado nesse Uhum. aspecto. A comparação, se a gente for parar para olhar Jesus, ele não precisava se comparar com ninguém porque ele já sabia quem ele era. Mas os próprios discípulos, quando começam a questionar, né? E aí, pai, eu vou ficar do lado direito, do lado esquerdo e tal. E ele fala: vocês não sabem o peso do que vocês estão me pedindo. Exato. Quantas vezes a gente não se compara com o outro, erroneamente, sem saber o peso do que a gente está pedindo? E aí, quando as coisas começam a vir, né? A providência ocorre na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz, dá um passo atrás. Porque vem os reféns da prosperidade: o medo, a angústia, a inveja. Como que a gente baliza tudo isso? Podem responder com calma, que eu sei que é uma pergunta difícil. Cara, eu vou te falar assim, você falou como que a gente toma Baliza cuidado, isso. baliza com essas armadilhas, né, de comparativas. É, cara, assim, chega a ser. É que pra mim é fácil. E aí é justamente isso que eu não posso fazer. Usar a minha verdade como a do próximo. Mas Jesus entendia que cada um tinha um caminho. Ele sempre era a pessoa certa naquele momento para aquela pessoa. A gente fala sobre até Kairos, né? Que é o tempo de Deus. Porque nós somos seres
ignorantes. Nós, assim, nós somos espaciais, temporais, então a gente está limitado a essas dimensões que a gente enxerga. E aí, às vezes, a gente quer é, enxergar a nossa vida no caminho do outro. Cara, não encaixa. Esse que é o ponto, assim, a gente se afasta de inveja, de ansiedade, a gente se afasta dessa cobiça pelo que é do outro, porque a gente tá querendo colocar a sandália do outro. Cara, não encaixa na sua vida. Esse que é o problema. Toda vez que você começa a se comparar com outra pessoa, cara, você tá seguindo um caminho que não faz nenhum sentido pra você. Não encaixa, cara. Não vai te agregar em nada. Eu falo muito assim, acontece, por exemplo, muito em venda, que é uma coisa que eu falo assim, todo vendedor, todo mundo é vendedor. Então, no final, o resultado do seu trabalho é a venda. Então, quem é vendedor, o resultado é a venda. Só que quando você foca na venda, ela não acontece. Porque você está focando no resultado e não no caminho. Então, às vezes, muitas vezes a ansiedade, a cobiça, foca em te ver o resultado do outro e querer pra nós. Só que a gente entende que nenhum resultado é igual. Porque o resultado por exemplo, olha, eu tenho dois, você tem dois. Só que o caminho que você fez pra ter esses dois é diferente do caminho que eu fiz pra ter esses dois. Uhum. É igual a fábula dos talentos. Então, assim, você tem esse dois, mas esse dois não é igual ao meu dois. Porque ele foi construído diferente. Você fez isso pra chegar nesse dois, talvez eu tenha feito isso, talvez eu dei uma volta, cheguei a quatro pra ter dois. Então, eu falo que muitas vezes a inveja, a cobiça está em ter o resultado do outro. Então a gente está pegando a sandália dele e colocando no nosso pé, ela não vai encaixar. Então, quando você entende isso, que você ficar cobiçando e invejando outra pessoa não faz sentido porque o resultado nunca vai ser o mesmo, nunca é igual, você vê que não tira nada disso. Então, o fato de você não tirar nada disso já é suficiente para não ficar pensando isso. Boa. Quer saber uma coisa interessante também, Renan? Todo mundo quer a sandália do outro no sentido de desfrutar, mas nunca quer as responsabilidades. Ah, é. Perfeito. Eu faço uma brincadeira com a minha esposa que é assim, eu pergunto pra ela, quem você acha que quer ser milionário? Aí ela diz, fulano, ciclano, eu, o outro, todo mundo quer. Aí eu digo, quantas pessoas você acha que querem a responsabilidade do milhão? Quantas pessoas você acha que querem é, passar as agonias do milhão ou do multimilhão? Porque desfrutar, eu falo do milhão porque é mais fácil, é mais palpável. Palpável, é. Mas é muito bom desfrutar de 1 milhão, de 5, de 10, de 100 Sim. milhões. Desfrutar. Agora, a responsabilidade de construí-lo. Porque também eu vou falar uma coisa para quem está assistindo. Não se enganem. Dinheiro, prosperidade financeira, em primeiro lugar, tem a ver com o reino. Mas daí em diante é com quanto estômago e quanto risco você está disposto a correr. Não é, não é um grande dia, um dinheiro aparece Uhum. e você ficou milionário. Todo mundo acha que o milhão é assim. E Nossa, não é. com certeza. Ô, Ao Rafa, contrário. e sabe, você está falando um negócio, e até olhando numa outra perspectiva, no final das contas, é, a responsabilidade de ter 1 milhão é difícil também. E tem muita gente que fala assim: é difícil é ser pobre, né? Os dois são difíceis. E aí, no final do dia, é o que o Zed comentou. Renan, como é que você evita a comparação que gera inveja, que gera cobiça? É justamente nessa perspectiva que não faz sentido comparar. Porque quando eu fico comparando, olhando e falando assim, nossa, eu queria esse 1 milhão. Pô, mas você sabe o caminho que o cara fez pra chegar lá? Você sabe o que a responsabilidade desse pedido de As 1 milhão? dores. As dores dele? E aí, eu vejo de muita gente que é milionária também. Eu vi isso. Nossa, cara, eu vi esses dias, foi muito engraçado. Engraçado assim, foi triste também. Uma pessoa falando assim, ó. O pobre continua pobre porque você não vê o rico comendo salgado no posto. Você não vê o rico almoçando salgado. O rico come a marmita. Ele come certo. Assim, ó, com todo respeito a essa pessoa. Você já pensou que talvez o pobre come salgado porque é o que ele tem rápido? Sim. Talvez, assim, ele comprar a carne e ter tempo de fazer um almoço é mais difícil. Então, assim, quando a gente começa a olhar, tudo vai ter um contraponto. Tudo vai ter um contraponto. Tudo você vai ver que alguma coisa não encaixa. O cara que é milionário no leito de morte tá triste porque não tem nada. O cara que é pobre tá triste porque não tem dinheiro pra comprar nem a saúde. E assim vai. E a hora que a gente olha em volta, a verdade é que nós temos quantos bilhões de pessoas no mundo?
Quando a gente bateu quantos já? Batemos o bi. O mi. Bi. Bi. Já Porque temos o bi. Brasil tem 225 Exato. milhões. Então a gente tem bilhões de. Desculpa a 6 ignorância, pessoal, acho mas que são eu não sou 6,2 eu não bilhões, sou talvez expert eu em vi. geopolítica. Talvez eu possa olhar isso para trazer depois para vocês exatamente quantas pessoas tem no mundo, cadastradas, né, certificadas no mundo. Mas nós temos bilhões de vidas no mundo e cada vida é individual. Até a vida de um gêmeo, pessoas gêmeas são diferentes. Uhum. Então, quando a gente começa a fazer comparação, não faz sentido. Não faz sentido, porque quando eu começo a comparar para chegar no é mais fácil, é mais difícil, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. O comparativo que vai acontecer é que você vai chegar num comparativo que vai ser uma inferência, vai ser uma análise, mas a pergunta é: o que te agrega? Você sabe uma questão, Ana? Eu acho assim, tudo na vida depende da medida e de que ângulo você enxerga. É. Porque comparação e modelagem pode ser diferente. Boa, boa. Perfeito. Por exemplo, a gente brinca com o Renan que ele sabe se posicionar para aparecer melhor na câmera, né? Até Então, corrigir a postura. assim, aí, então assim, não é comparação, mas muitas vezes é olhar para alguém que está melhor que a gente e poder, por exemplo, dizer o seguinte: pô, que hábito esse cara tem? Como é que esse cara se espelhamento. porta em alguns momentos? Porque eu estudando prosperidade financeira, estudando sobre dinheiro, eu vi que toda pessoa rica, né, um grupo de pessoas prósperas financeiramente, tem habilidades parecidas. Uhum. Elas não são iguais, elas trilharam caminhos diferentes Mas muitas existem vezes, fatores comuns. e existem fatores comuns. Então, quando a gente olha alguém que está melhor que a gente, eu, por exemplo, eu me pergunto, pô, o que esse cara fez de legal? Eu tive com gente aqui no podcast faturava menos 8 mil por mês e agora está faturando 2 milhões todo mês. Então, quando você ouve a história, tem muito insight, E tem muito aprendizado para você dizer assim: puxa, peraí, para o meu negócio isso aqui vale. Esse hábito que esse cara tinha, essa maneira de pensar, né? Esse mindset. Por exemplo, eu nunca vi um cara bem sucedido ser pessimista. Uhum. Até hoje, cara. Toda vez que eu tô conversando com alguém bem sucedido, lógico, bem sucedido tem várias maneiras de medir, Sim. mas toda vez que eu tô conversando com alguém próspero financeiramente, eu vejo que eles são otimistas. E, Então sempre assim, cara, isso aqui eu não fui bem, mas agora vai dar certo. Aquilo ali Aham. tá legal. Então você não vê o cara assim, pessimista. Você Sim. não vê uma energia baixa. Porque eu vou acreditar sempre, cara. Dinheiro é energia. É só isso. E olha que doido, Rafa. O que eu vejo desse ponto, quando a gente olha para isso, é uma análise pra gente entender qual que é o comportamento que a gente tem que ter pra melhorar e Isso. alcançar o que o cara alcançou. Mas ainda não é uma comparação. Porque quando É, você faz isso, você não tá falando assim, ó. Ai, por que que ele tem e eu não tenho? não, é Uhum. diferente, né? De inveja. Não, É porque, eu vou comparar, tipo assim, eu tô me comparando a uma outra pessoa. Eu acho que esse é o ponto. A gente não pode se comparar a uma outra pessoa pra arbitrar resultado. Que nem Mas a gente desejar mal, pode, né? exato. Mas a gente pode ver o que uma outra pessoa faz e falar, olha, essa pessoa tem resultado fazendo isso. Então eu posso trazer isso pra minha vida e eu posso executar isso porque é um caminho mais assertivo pra eu Uhum. chegar onde eu quero. Agora, quando eu olho e falo assim, ó, nossa, essa pessoa é rica e eu não sou. Por quê? Injustiça. Injustiça. Uhum. Assim, cara, pô, mas aí tem alguém olhando pra você falando assim, nossa, essa pessoa tem onde morar e eu não tenho, que injustiça. E aí você vai fazendo a iteração, você vai ver que assim, no final ninguém merece nada. Eu fiz uma conta, Renan, Né? recentemente, que mostra, para mim, a grande prova. Joseph Klimber. Só Existe uma Joseph grande Klimber. prova de que socialismo é mentira. Que eu cheguei à conclusão fazendo o seguinte: peguei o PIB mundial, toda a riqueza que existe no mundo, e dividi pelo número de habitantes. Se eu não tiver enganado, dá alguma coisa por volta de 5 mil dólares. Gabriel, pode até fazer aí essa conta. Divisão do PIB mundial pelo número total de pessoas. Faz aí para mim. Pergunta pro. Vou fazer o editor colocar isso aí no vídeo depois. Pergunta pro Google, pro ChatGPT o seguinte: Coloca esse se efeito eu visual. pego a riqueza do mundo, porque eu não quero falar besteira e falar um Sim. número errado. Se eu pegar a riqueza do mundo, o PIB mundial, e dividir pelo número de habitantes, quanto daria por pessoa? Porque para mim, cara, vai ficar muito fácil provar de que dinheiro é uma questão de mentalidade quando eu faço essa conta. Olha só isso, vamos trazer pra uma realidade palpável. Eu tenho uma cliente, cara,
que ela tem uma visão de negócio incrível, impressionante. Eu falo isso pra ela toda vez. Eu falo, meu, você tem um tino muito bom e é natural. É absurdo, você tem que explorar isso melhor. E ela não conseguia sair do ticket de 3 mil. Todo cliente que entrava, 3 mil. Aí eu, por que você não cobra 5, 6? Ela, porque se eu cobrar isso, eu não fecho. Porque Porque a pessoa acha que não tem o valor. porque é o que o meu cliente fecha. Eu, mas você é melhor que o seu cliente. É nítido. É perceptível pra todo mundo, inclusive quem tá de fora. E aí ela, tá, me ajuda então. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Quantos que você precisa subir carteira dentro desses 3 mil pra te dar um conforto e você conseguir tomar não? Aí ela, já consigo tomar não. Aí eu, maravilha. Então nós vamos submeter umas 3 propostas aí de Medo, 6 né? e ver quem fecha. E ela ficou com medo. Cara, 2 fecharam de 3. Ah, 2 fecharam quer de dizer, ela 6 podia mil. fazer 9, né? Ela fez Ah, 12 com um cliente a menos. e aí eu falei pra ela, falei, tá vendo como era uma trava sua? E ela, nossa, realmente, eu tava com esse pensamento, eu olhava muito pro meu concorrente e não sabia da minha própria capacidade. Eu falei, mas sua capacidade tá aí, tá dentro de você. E é o que o Rafa falou, é mentalidade, é estrutura, é atitude, cara. E aí, Seguiu, Gabriel? puxando aquele ganchinho de que você falou, Renan, a respeito do quanto a gente Lá no precisa chat ser GPT, únicos, ser indivíduos, de fato, e não multivíduos, né? É o que o povo tem pregado hoje. Jesus fala, cara, olha, todo mundo que quiser me seguir só precisa entender uma coisa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a resposta, eu trouxe isso em outros episódios, vou trazer de novo, porque se a gente olhar com o concorrente, com a parcimônia de que, olha, modelagem, igual o Rafa falou, tem muita coisa que ele faz que eu posso fazer e ter um resultado legal. Tem muita coisa que ele me motiva a ser melhor, ele me faz pensar diferente. Olha como essa visão simples torna uma perspectiva otimista, que é característica natural dos vencedores, das pessoas bem-sucedidas, e te faz sair da zona de comparação ruim, de pessimismo, de perdedor. É um jogo de mudança de hábito, Eu vou realmente. terminar a história sem o dado mesmo. Tá demorando muito a informação. Não é possível. O chat GPT é muito rápido para esse tipo de coisa. Mas olha só que engraçado. Se eu não me engano, dava por volta de 5 mil dólares. Você pega o PIB do mundo, divide pelo número total de habitantes. É como se você dissesse assim: não, vou pegar a riqueza do mundo inteiro e distribuir de maneira igual. Aí eu te pergunto, na minha reflexão muito rápida, é fácil desvendar que o socialismo não funciona. 99% da população ia gastar essa grana de um jeito rápido. Um iPhone, um carro. Enquanto 1 ou 2% da população ia investir em produzir e resolver o problema de outras pessoas. Porque veja, vamos dizer assim, não, o dono da Apple, se a gente dividir as riquezas, ele fica pobre. Mas todo mundo com dinheiro no bolso vai comprar um iPhone. Quer dizer que ele vai vender como nunca. Então ele volta a ser rico em poucos Vai dias. estourar de ganhar dinheiro, exato. Ele volta a ser bilionário em poucos dias. Talvez ele fique mais rico do que hoje. O que prova que você... 12 mil dólares. O que prova que, assim, não é esse o ponto. Quem produz vai continuar produzindo. E quem não produz vai continuar jogando dinheiro fora. Por mais que você pegue a riqueza do mundo e entregue para as pessoas. Quem tiver posicionado com produto vai continuar vendendo. Quem tiver posicionado com a solução vai continuar vendendo. E 98% da população, daqui a um ano, você vai perguntar desses 12 mil dólares, o dinheiro vai ter desaparecido. Ele vai ter voltado para a mão. Por exemplo, quem não vai comprar um carro? Sim. Quem não vai trocar de carro? Então, o fabricante de carro vai continuar sendo próspero. Sim. O fabricante de pneu vai continuar sendo próspero. O fabricante de iPhone vai continuar sendo próspero. É muito rápido. Eu acho que não são 3 meses, 6 meses para o dinheiro voltar exatamente para onde ele estava e a gente começar a discutir desigualdade de novo. Sim. E socialismo. É o que eu falo assim, a gente entende que hoje existe uma desigualdade. É fato que existe a desigualdade no nascimento, né? Você nasce e aí você tem uma desigualdade, você tem uma condição adversa em relação a outras pessoas. Então eu falo, sempre existe, é uma escada infinita. Tem o cara que tá, o Joseph, que eu brinquei, né? O Joseph Klimber, que tá ali embaixo. Vocês lembram da história do Joseph Klimber? Sim, Que não cara. tinha, o cara, tipo assim, virou. Aí no errado, final, a brincadeira, assim, naquela época, virou um peso de papel, né? Sim. É o cara que, tipo, não tem nada, 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 nada. E aí o cara que tem tudo, tudo, que nasceu com tudo e o cara que nasceu com nada. A gente sabe que existe desigualdade, mas o meu maior ponto, sabe qual que é, Rafa, dentro disso? É que de que me serve a comparação? De que me serve? Eu vejo assim, Faz sentido ou não faz, né? assim, Perfeito. Eu acho. a avaliação, a comparação da desigualdade
ela me leva para algum lugar ou eu posso realmente assim mover ações para eu buscar desenvolver e aí eu com minha força eu posso combater a desigualdade com meu esforço. O problema é que tem muita gente apontando o dedo pro outro, como a gente falou, né? Comparando, porque essa pessoa tem dinheiro, então ela devia dividir o dinheiro dela. Essa é a fala que todo mundo tem. E Até assim, que o dinheiro seja dela, né? E alguém é, pensa, por que você não divide agora? porque vamos olhando desse Agora, ponto, agora ficou bom pra gente falar de olhando desse dividir ponto, é sempre o dos é, outros, não com o dela. Nunca dela. porque se eu olhar desse ponto, tipo assim, eu tenho coisa pra dividir. Teoricamente, porque tem muita gente que tem muito menos Pior. do que eu, tá muito pior financeiramente do que eu, assim como tem muita gente que tá melhor. Então a gente sempre olha pra cima comparando e fala assim: essa pessoa tem que dividir o dela comigo. E tá todo mundo fazendo assim, todo mundo tá assim. Você vê, é uma escada infinita de assim. E aí se a gente começar a olhar pra dentro de si, a gente vai perceber que naturalmente se a gente fizer isso, a gente vai equilibrar esse desnível, Rafa, ele vai ser equilibrado não simplesmente com o combate à desigualdade, mas o fomenta a equidade. Eu falo assim, que o meu grande Cuidado, sim. combate é, Equidade, sim. o meu grande combate aí é um combate pessoal, acho que nem tem por que a gente entrar na trilha do que Jesus disse, porque Jesus em nenhum momento ficou apontando que ter dinheiro é errado. Jesus aponta o comportamento egoísta e o vício Amor. o amor ao O amor dinheiro, ao isso. dinheiro. O amor ao dinheiro ele aponta como um pecado. Então, assim, ele não, em nenhum momento ele fala que ter dinheiro é pecado. Ele aponta que o amor ao dinheiro é pecado e você colocar o dinheiro acima da vida é pecado. Então, no final das contas, a gente não tem que combater o dinheiro, a gente tem que promover a equidade. É totalmente diferente. E é o que eu falo, porque quando a gente começa a apontar o dedo para a sociedade e falar o que os outros deveriam fazer, isso acontece em liderança, em empresa, no teu trabalho, no teu dia a dia. Enquanto você está muito preocupado em apontar o dedo para outras Sim, sim. pessoas, comparar, falar assim, essa pessoa devia fazer isso, devia fazer assado. Cara, gasta energia você fazendo assim, ó. O que que eu posso fazer dentro da minha condição no momento que eu possa crescer, desenvolver e gerar mais impacto. Eu acho que assim, ó, nossa, eu vi um. Vamos lá, pessoal, até um ponto. Não é porque eu vou citar uma pessoa que eu concordo 100% com ela, né? Então é tipo assim: se você citar aqui o Bolsonaro, você é bolsonarista. Bolsominion, né? Que eles falam. Se você citar o Lula de alguma maneira, você vai ser petista. Então eu falo assim, gente, pessoal, a gente pode concordar com uma atitude, com um comportamento e não venerar uma pessoa. A única pessoa que eu venero é Jesus. O único ser humano que veio para a Terra que eu venero é Jesus. O resto, eu tenho inferências comparativas. Aí eu vou trazer uma frase de um cara chamado Peter. É o Peter Jordan, né? Isso, Peter Jordan. E ele é muito polêmico, ele traz algumas pessoas Jordan consideram. Peterson. Jordan Peterson, Peter obrigado. Jordan Peter Jordan é o cara do Ei é o Nerd. Gay Nerd. Ei, Nerd Trunks. O Jordan Peterson, obrigado. O Jordan, a gente errei. O Jordan Peterson, ele é considerado por muitos misógino, um cara, assim, tem muitos que consideram ele um cara muito polêmico dentro de algumas inferências, mas ele trouxe uma frase que para mim é muito assertiva, que fala muito sobre isso. Ele fala assim que é, você é bondoso, você é uma pessoa boa e caridosa quando você tem poder de fazer algo e escolhe o ato benevolente. Sim. Então, se eu tenho poder de machucar alguém e eu escolho não machucar, e se eu tenho o poder de ajudar, escolho ajudar, eu sou forte. Uhum. Se você não é capaz e fica apontando o dedo e não faz nada, então, tipo assim, olha, é fraqueza. Não tem a ver com bondade. Então as pessoas confundem muitas vezes bondade com você não fazer mal a ninguém. Eu vejo que bondade é quando você tem a capacidade de fazer o mal ou o bem e você escolhe o bem. Então, acho que a nossa busca tem que ser por aumentar o nosso poder e com esse poder ter atitudes benevolentes. Então, enquanto a gente fica apontando o dedo para liderado, para outras pessoas, para outras empresas, fica apontando o dedo para um monte de gente e comparando, a gente deixa de fazer o mais importante, que é olhar para nós e nos perguntarmos como que a gente pode conquistar mais poder, porque e com esse poder
ter atitudes benevolentes no caminho de Jesus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não é se comparar, não é ficar julgando o outro. Tudo que a gente fala aqui, vocês podem perceber, pessoal, que a gente não fica falando assim, porque o outro tá fazendo errado, porque eu tô fazendo errado. Eu olho uma situação e falo assim, o que a gente poderia fazer de bom nessa situação? Qual seria um caminho legal numa situação que eu posso fazer e o que eu posso falar para uma outra pessoa que eu acredito? Porque no final do dia, nós estamos aqui apontando um caminho que a gente acredita que é o melhor. A gente não tá julgando o outro de errado. A gente não tá falando assim, essa pessoa é errada, então ela vai apodrecer no mármore do inferno, vai queimar. Não, a gente tá falando aqui o Lembrei da seguinte. novela. Menos quem aposta em bet, brincadeira. Então, assim, a gente tá falando o seguinte, pô, numa situação dada, o que o caminho de Jesus aponta que a gente poderia fazer? Então, o que eu digo pra vocês aqui é, cara, gasta menos energia em ficar apontando o dedo, em ficar comparando, e ficar querendo, com ódio, combater atitudes de terceiros e foca no que você pode fazer para crescer, para se desenvolver, para oferir mais poder, para oferir prosperidade e aí, com isso, compartilhe sua prosperidade de N maneiras possíveis. Inclusive, compartilha o vídeo. Compartilhe o vídeo, exatamente. E compartilhe esse vídeo de prosperidade para você conseguir tocar mais pessoas com o seu poder. Isso é bondade. O resto é fraqueza. Muito legal. Então, quem tiver com a gente aí, aproveita para se inscrever, aproveita para compartilhar, aproveita para levar essa palavra para mais pessoas. Se ela está te ajudando, certamente ela vai ajudar mais pessoas também. É assim que funciona e assim você ajuda a gente a levar esse conteúdo que é gratuito, você não paga nada e ajuda outras pessoas a compreenderem. Deixa aqui também seu comentário, né? Se você concorda, se você discorda, qual é a sua visão, qual é o seu ponto de vista sobre o que a gente está discutindo aqui. Um super assunto esse. Adorei, adorei. Bom, gostei Foi muito. esquentando. Foi. Quando pegou Mandamos fogo, bem. a gente perdeu até a hora. Eu já tive até Foi. que avisar o compromisso aqui que eu vou chegar atrasado. Eu também já avisei aqui, já deixei Porque avisado. eu imaginava que a gente fosse terminar e aí acabou já que 1h20, né, Gabriel? Excelente. 1h25. Olha que beleza. 1h25 de conteúdo para vocês. A gente bater um papo aqui. Pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, faça parte desse movimento para a gente poder alcançar mais pessoas com esse movimento que a gente está fazendo aqui, que é de indicar qual é a trilha, qual o caminho que Jesus deixou para nós, sem julgar, sem apontar o dedo, simplesmente olhando para trazer uma perspectiva dentro do que Jesus apontou para a gente de caminho, para que você possa aí ter mais domínio e conteúdo para decidir as suas ações. A gente não tá aqui para julgar você, não tá aqui para apontar o dedo para ninguém, a gente tá aqui para dar um caminho no que a gente acredita para te ajudar na sua caminhada, na sua trilha de prosperidade, de amor e de fé. Acho que é isso. Isso aí. É isso. Pensa aí nos seus dia a dia, nas suas situações e tenta aplicar um pouco dessas coisas que eu tenho certeza que vai te ajudar. Ativa o sininho de notificações, que eu tenho certeza que as notificações que vão pingar no seu celular vão ser mais úteis que a do Tigrinho. Beleza? Valeu e até o próximo episódio. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Grande Um abraço. Fiquem com Até Deus. mais.